o que eu vou compartilhar com vocês agora são alguns slides baseados, né? A gente vem fazendo esse trabalho vem sendo feito com base no trabalho da Brené Brown, e que vão trazer em especial, vai fazer com que a gente se olhe, né? E como é que funciona todo esse arsenal, ela fala arsenal mesmo, que a gente aprendeu, que nós aprendemos ao longo da vida, para que não sejamos vulneráveis, né? Então, a gente já veio vendo nos encontros anteriores que a coragem e a vulnerabilidade, elas andam juntas, né? Ser vulnerável é essencial para que a gente possa viver, como ela diz, viver na arena, viver com coragem, viver com ousadia e, de fato, desfrutar também de cada momento da vida, né? Fruir da vida. E então, isso que a gente vai trazer hoje, esse conteúdo, ele tem muito a ver com essa perspectiva, né? O que nos impede de ser vulneráveis? Que aprendizados são esses, ou que comportamentos são esses? E também ela fala para a gente qual é a estratégia que a gente pode usar, quais são as estratégias para cada uma dessas armas contra a vulnerabilidade que a gente tem para, de fato, viver com coragem, viver com ousadia. Eu vou compartilhar, então, minha tela com vocês. Então, aqui, né, a Brené, ela começa trazendo essa inspiração, assim, a gente começa trazendo essa inspiração, né, onde ela diz o seguinte, né, o ego é um conspirador ávido, no que diz respeito a trancar o coração. Veja só. Penso no meu ego como um trapaceiro interior. Ele é aquela voz na minha cabeça que me leva a fingir, atuar, agradar e buscar a perfeição. O ego adora estrelinhas douradas e anseia por aceitação e aprovação. Ele não está interessado na plenitude, apenas na proteção e na admiração. Nosso ego fará quase tudo para evitar ou minimizar o desconforto associado à vulnerabilidade ou mesmo à curiosidade, porque o risco é grande demais. O que os outros vão pensar? E se eu descobrir algo desconfortável ou desagradável a meu respeito? Então, todo esse trabalho, né, esse arsenal contra a vulnerabilidade tem a ver justamente com esse espaço, com essas características do ego que tem a ver com essa proteção, né, com não se abrir, com trancar o coração. E então viver com coragem vai nos demandar, até mesmo como alguns comentários aí que vocês fizeram na partilha inicial, vai nos demandar autoconhecimento, e mais só do que o desenvolver autoconhecimento, estar muito disponíveis, e que realmente eu acho que o primeiro passo de coragem é a gente se disponibilizar a se olhar. E a Brené diz assim: quer tenhamos 14 ou 44 anos, nossa armadura e nossas máscaras são individualizadas e exclusivas, assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Ou seja, cada um tem a sua experiência de vida, cada um tem sua história, e com isso, as suas dores, as suas máscaras, né, a sua armadura, ela é exclusiva. Mas ela também diz que ela ficou muito surpresa durante a pesquisa dela, que existem certas armaduras, né, que por mais que nossas armaduras tenham sido feitas sob medida para a gente e acabaram virando até mesmo uma segunda pele, né, algumas delas são permutáveis, ou seja, elas são mecanismos de proteção que são comuns a qualquer ser humano. E uma coisa legal que ela diz é isso, né, ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos expor à luz do dia elementos mais ou menos universais e observar essas proteções à vulnerabilidade. Se vocês forem tendo dúvida ao longo, pessoal, coloquem no chat, né? Então, ela diz o seguinte, né? Por que a gente usa máscaras, né? Porque elas nos fazem sentir seguros, mesmo que muitas vezes a gente passe a vida inteira sufocado por elas, muitos de nós. A mesma coisa das armaduras, elas de alguma maneira nos fazem sentir fortes, mesmo quando elas são pesadas e a gente fica cansado, mas a gente nem sempre quer abdicar disso que a gente considera força. E uma coisa que ela traz que é bem interessante é que a vulnerabilidade, quando a gente está falando da gente mesmo, né, é muito difícil, né? Então ninguém quer ser visto na sua vulnerabilidade, ninguém quer sentir isso em si mesmo. Porém,
Se a gente se depara muitas vezes com alguém que está escondido ou protegido por máscaras, né, a nossa primeira coisa é procurar isso no outro, a nossa primeira coisa é mostrar isso no outro, né? Por quê? Porque quando o outro se mostra para a gente com uma máscara, com uma armadura, de alguma maneira nós nos sentimos frustrados, nós nos sentimos rejeitados, né? Então, ó, já estou vendo aí no chat que, né, essa coisa que tem gente aí, a Raquel falou que usa a armadura da Forte, veja só. Então, veja só como é interessante isso, gente. E até aproveitando o comentário da Raquel, né, pode ser que a armadura do Forte também comece a tentar enxergar nos outros o quê? A parte mais frágil, né? Por quê? Porque se eu não aceito a minha própria fragilidade, vai ser mais difícil também aceitar isso no outro. Então, esse é o paradoxo da vulnerabilidade. E a Brené, ela foi, então, né, buscando esses elementos comuns, que ela chamou de escudos universais contra a vulnerabilidade. E ela traz 3 escudos que são, assim, os mais comuns, né, contra a vulnerabilidade. E ela se diz bastante surpresa quando ela descobriu que uma das primeiras coisas que as pessoas diziam na pesquisa era que um dos escudos contra a vulnerabilidade era perceber a alegria como um mau presságio. Ou seja, se me acontece algo muito bom, é o sinal de que algo ruim vai acontecer pela frente. Então, veja só, gente, olha só, o que ela traz, e isso é muito profundo, porque muitos de nós, e aqui ela mesma disse que ela achava que isso era só ela, né? E ela foi vendo na pesquisa que a grande maioria das pessoas, né, pelo fato de como sociedade a gente viver numa cultura de escassez, ou seja, da gente nunca sentir que está seguro bastante, que está certo bastante, que é bom bastante. Quando a gente se depara com uma alegria real, genuína, isso parece uma farsa. E aí ela vai trazendo, né, assim, essas situações, né? Então, a pessoa que recebeu uma promoção e fica se perguntando, poxa, mas eu não mereço isso. Né, a pessoa que descobre né, que começa a olhar o bebezinho recém-nascido, perfeito, saudável, e se encanta né, com aquela explosão de amor, e na sequência já vem aquele medo de acontecer alguma coisa terrível com aquela criança, enfim. Esse mecanismo, ele acaba muitas vezes sendo visto como uma forma da gente estar preparado para aquelas, para possíveis, né, para uma possível tragédia, né? E ela fala isso, né, de que muitas vezes existem 2 tipos, né, desse comportamento da alegria como um mau presságio. O primeiro deles é ensaiar a tragédia, ou seja, é uma voz interna que diz que se a gente ensaiar, né, o que é ruim, a gente vai estar preparado se isso eventualmente acontecer. Porém, o que acontece é justamente o contrário, a gente não fica preparado para a tragédia, mas e a gente também não aprende, e a gente também não aprende a fruir, né, a viver os momentos alegres, ou seja, a gente não aprende uma coisa nem outra. Então, ela diz, é mais vulnerável mergulhar de cabeça, mergulhar e sair da decepção, caso a decepção aconteça, do que montar acampamento na decepção. Nesse estado, sacrifica-se a alegria para evitar a dor. Então, essa entrega para os momentos felizes requer vulnerabilidade. E talvez vocês possam estar aí se perguntando, né, ou pelo menos refletindo um pouquinho, será que a sua mente, o seu sistema interno aí, ele enxerga a alegria como um mau presságio? Ou fica, né, às vezes patinando nessa, ela chama isso da decepção perpétua, que é como se a gente falasse, não, eu nem espero muito, né, eu nem acredito, não confio, porque eu sei que eu vou me decepcionar. Né? E com isso a gente se protege também das boas surpresas da vida, né? E a gente, porque assim, no fundo, todos nós queremos sentir alegria, mas ao mesmo tempo a gente não suporta a vulnerabilidade. E a Brené, inclusive, ela traz um comentário de que a alegria é um dos sentimentos mais difíceis que a gente, de se conviver.
justamente por isso, porque a gente vive em uma cultura de escassez, né? E vocês podem também, de repente, até colocar aí no chat, né, assim, ou levantar a mão aí, depois a gente vê, se você viu noticiários, filmes, ou, né, ou alguma coisa, documentário sobre crimes nos últimos tempos. Pensa aí, depois a gente faz uma enquete, né? Quantos por cento dessa turminha que está aqui viram isso, né? E esse tipo de coisa nos ajuda a ter nos ajuda entre aspas, tá, gente? Nos leva a ter um estoque de imagens mentais ruins, de possibilidades ruins. Enquanto que se a gente muda um pouco isso, muda as escolhas que a gente faz, e isso não quer dizer se alienar do mundo, da vida ou das coisas que estão acontecendo, mas se a gente coloca dentro do nosso sistema imagens de futuros desejáveis, de coisas boas, e começa a conviver com isso, a chance da gente criar essas coisas boas também é maior. Né? Então ela diz assim: consumimos e armazenamos mentalmente o que vemos e confiamos nessas imagens, porque para o cérebro não existe, né, não confiar, ele vai acreditar no que ele viu. Então, e ela diz, né, como é que se faz então, qual é a estratégia para viver com ousadia, né, olhando para esse escudo da alegria com o mau presságio? E ela diz que é praticar a gratidão. E é muito interessante porque ela traz isso. Quando vem a alegria e vem junto com a alegria o tremor da vulnerabilidade, se você imediatamente coloca a gratidão na frente, poxa, eu estou me sentindo vulnerável agora, mas eu sou tão grata por isso estar acontecendo, por estar com essa pessoa, por estar com os meus amigos, por, né, ter sido promovida, pelo que quer que seja, que isso vai aos poucos criando, então, esse novo caminho aí para, né, para alegria, né, e para a gente realmente viver com alegria. E, além disso, ela até olha muito para a gratidão até como parte do caminho espiritual, e que ela diz que é, de fato, muito importante ter um caminho espiritual, não é um caminho religioso, mas um caminho de autoconhecimento, que nos ajude a ir para esse lugar. Né? E ela diz o seguinte, né? Quando você valoriza o que tem, também está valorizando o que o outro perdeu. E isso eu achei, se destacou muito quando eu estava estudando para essa apresentação, porque, vejam, gente, muitas vezes a gente deixa de sentir alegria porque na nossa família aconteceu algo ruim, porque alguém perdeu alguém da família, ou um amigo perdeu alguém, e a gente começa a se olhar como não merecedor da alegria. Mas é exatamente o contrário, quando a gente aprende, de fato, a viver, né, com alegria, a gente está valorizando a vida e valorizando, sem dúvida, também aquilo que foi perdido. Então, né, fica aí a mensagem, né, não desperdice a alegria. O segundo escudo é o escudo do perfeccionismo, né? E ele vem dessa crença de que se a gente fizer as coisas com perfeição ou parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. E ela diz que, né, que nas entrevistas que ela fez, ela nunca, e ela coloca essa palavra mesmo, eu nunca ouvi uma pessoa atribuir sua alegria, seu sucesso, sua plenitude ao fato de ser perfeito. Ao contrário, ela ouviu várias vezes frases como: as coisas mais preciosas e importantes chegaram em minha vida quando tive coragem para ser vulnerável, imperfeito e tolerante comigo mesmo. E ela faz algumas, e ela, inclusive, ela traz um conceito de perfeccionismo, né? O que, na verdade, ela traz o que não é, né, o perfeccionismo primeiro. E ela diz o seguinte: primeiro, perfeccionismo não é se esforçar para a excelência. Você pode, sim, dar o seu melhor. Né? Perfeccionismo não tem a ver com conquistas saudáveis e com crescimento. Sim, o ser humano quer crescer, a gente quer florescer, a gente quer avançar, né? Aprender mais, fazer mais bonito, com excelência.
O que ela diz é que o perfeccionismo não tem a ver com isso. O perfeccionismo é um movimento defensivo, ou seja, eu quero ser perfeito para que eu não perca algo, para que eu ou algo sobre a minha imagem, ou para que as pessoas não vejam algo que é vulnerável em mim, né? Ou seja, eu estou me escondendo, eu quero impedir que os outros me vejam. Perfeccionismo não é autoaperfeiçoamento, ou seja, né? A gente quer melhorar, a gente quer se atualizar, a gente quer se aperfeiçoar. O perfeccionismo, em essência, segundo ela, é tentar obter aprovação. Perfeccionismo não é a chave do sucesso, já vimos isso. Né? E, na verdade, segundo as pesquisas, o perfeccionismo dificulta a conquista. Por quê? Porque ele está mais relacionado com depressão, com ansiedade, com medos, com compulsões, coisas que também tiram o foco daquilo que a gente está fazendo com dedicação. Né? Se a gente colocasse toda essa energia que fica direcionada para o medo, para a ansiedade, para as compulsões relacionadas a essa ansiedade do perfeccionismo, se toda essa energia fosse usada com foco, né, com certeza o nosso trabalho seria diferente, seria melhor. Né? E ela fala, o perfeccionismo não é uma maneira de evitar a vergonha, ele é uma forma de vergonha. Veja só que interessante. Então, por definição aqui, segundo Brené Brown, perfeccionismo é um sistema de crença autodestrutivo e viciante. Vejam só, gente. Autodestrutivo e viciante, que alimenta o seguinte pensamento, um pensamento primitivo. Se eu parecer perfeito e fizer as coisas com perfeição, poderei evitar ou minimizar os sentimentos dolorosos de vergonha, culpa e julgamento. Né? Então, claro, ele é autodestrutivo porque a perfeição não existe, né? Ele nos vicia porque a gente passa a acreditar, né? A gente experiencia a vergonha, em vez da gente questionar a lógica, né? Poxa, a perfeição não existe, a gente aceita essa lógica achando que os imperfeitos somos nós. Né? E, é claro, ele nos predispõe à vergonha. E aí ela traz, então, a estratégia, que é apreciar a beleza das falhas. E ela traz alguns exemplos, né? E um deles que eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte: ela conta a história de um amigo dela, artistas, do Nicholas Wilton, e que ele é um artista, né? Como eu já disse. E ele diz o seguinte: um dos meios mais eficientes de abandonar o perfeccionismo é começar a criar. Por quê? Porque a arte, por si, a arte por si é imperfeita, né? Ela vai achar a perfeição na imperfeição. Por fim, o entorpecimento, né, que ela fala que parece que todos de nós, de alguma forma, anestesiamos nossos sentimentos. Podemos até não fazê-lo de maneira compulsiva e crônica, mas isso não significa que não entorpecemos a nossa sensação de vulnerabilidade. Então, pessoal, ela diz que o entorpecimento mais comum hoje em dia é o de viver atarefado. A gente vive atarefado e com isso a gente deixa de olhar para si, a gente deixa de ter tempo, né? Então ela diz o quê? Que por mais que a grande maioria das pessoas não tem um diagnóstico de vício, né? E não tem algo que seja considerado uma doença, a maioria de nós tem algum tipo de vício, seja aquele vício do vinhozinho para passar a ansiedade, seja o chocolate, né? Então, e ela diz que essas pequenas coisas que, na verdade, não importa, por exemplo, o fato de você comer o chocolate. O que importa é você, a partir de que lugar interno você está comendo chocolate. Você está comendo a partir da ansiedade, e com isso você não está fruindo, você não está aproveitando a delícia daquele chocolate, ou você está comendo aquele chocolate aproveitando a cada momento. Né? Então, olhar para essas três coisas. Esses três escudos que eu passei com mais detalhe, tá, gente, que são os universais, e depois ela cita também, e se vocês quiserem depois ver com mais detalhes no livro, alguns outros escudos menos usados, né, que aí talvez umas pessoas usem, outras não, mas ela fala do viking ou vítima, né, que é a pessoa ou que
passa a imagem da força, ou a própria ou ao contrário, usa da vitimização como uma forma de se manter no controle, de se impor ou de chamar a atenção, né? E o Viking ou vítima, ela diz o seguinte, que precisa redefinir o que é sucesso, né? Talvez não seja ser forte, talvez não seja ser só visto, e restituir essa vulnerabilidade, buscar apoio, né? A superexposição, e aí ela diz que tem 2 tipos, a do holofote, né, que a gente vê muito aí nas redes sociais, né, as pessoas que começam a compartilhar coisas pessoais, coisas das suas vidas, na intenção de que os outros vejam e deem atenção, né, e o que ela diz que para viver com ousadia, para ser de fato corajoso, é deixar as intenções claras. Olha, eu estou expondo isso por quê? Impor limites e cultivar vínculos, porque o que ela diz é que o efeito, na verdade, é contrário, né? Porque pode até a pessoa mostrar algo da sua vida, pode até chamar a atenção do outro, mas ela não vai criar um vínculo. A outra superexposição é o invadir e roubar, que tem a ver com invadir para fronteiras sociais, por exemplo, eu chegar para alguém e contar um segredo, contar alguma coisa minha, informações íntimas, para quê? Para que eu possa roubar a atenção do outro, né? E para isso é muito importante a gente questionar as nossas próprias intenções e a partir de que necessidade a gente está também olhando para o outro. E por fim, né, as 2 últimas, o zigue-zaguear, que é essa coisa da gente não ir direto ao ponto, da gente enrolar, né, para fazer as coisas. E ela diz que os gremlins moram nos pântanos da vergonha e nos impedem de sermos autênticos e vulneráveis. Então, para isso, para evitar esse zigue-zaguear, é estar presente, é seguir em frente, é tomar atitude, né? Estar atento. E, por fim, a desconfiança, a crítica, a frieza e crueldade, né? Que vem justamente daquelas pessoas que dizem que a vulnerabilidade não é comigo, né? E com isso, essas pessoas em geral elas se sentem incitadas a atacar e envergonhar os outros, né? Isso a gente vê muito também nas redes sociais, quantos ataques, esses cancelamentos, entre outras coisas.